Dando continuidade, né? Nós vamos agora falar sobre a influência, né, da energia do tarô no autoconhecimento e do crescimento psicológico. A coisa mais importante, né, para o ser humano é ele crescer psicologicamente. E ele só consegue isso através do autoconhecimento, né? Conhecer a si mesmo, saber das suas emoções em determinadas situações, por exemplo, numa rejeição, como ele se projeta, como ele processa aquilo, como ele se processa ao ter que dizer um não, como ele se encaixa no contexto do dia a dia, né? Para que ele tenha em si o equilíbrio psicológico para estar promovendo as coisas e fazendo as coisas acontecer. O tarô, ele nos propicia um caminho direto para nos compreender. O tarô, ele traz compreensão. A pessoa, por exemplo, se você tira uma energia lá e sai a energia, por exemplo, da estrela, né? A pessoa, ela vai entender por que ela está processando aquilo, né? E em falando de energia, é interessante, porque daí sai aquela carta, a carta da estrela é exatamente a pessoa lá, ela está parada, ela está numa inércia lá, né? Movimentando aqueles dois jarros lá, né? A temperança, no caso, né? Desculpa, a temperança, né? Ela está movimentando aquilo, então trata-se de uma pessoa que ela está inerte, ela está parada, ou seja, ela estagnou no autoconhecimento, no crescimento psicológico. A carta da estrela, né? Ela também remete a uma situação meio complicada, né? Deixa eu tirar aqui para vocês verem, né, como que se processa a carta da estrela, né, nesse baralho aqui. Só um minutinho, por favor. Aqui a temperança, que eu estou falando agora. Aqui, ó. A carta da estrela nada mais é do que essa carta aqui, ó. Ela está jogando fora todo o sentimento que ela tem, ou seja, ela tá se despindo, é uma figura despida, ou seja, ela está sem o amor para com ela mesma, né? Por que ela chega nessa situação aqui? Ela está tendo, assim, aqui, essa carta, ela está se protegendo. Trata-se da energia de uma pessoa que ela quer se proteger de todo o sofrimento que ela já teve, então ela entende que para ela se proteger, ela tem que jogar todo o sentimento que ela tem aqui nesse grande rio, aqui, ou seja, amar a todos, assim, ela não se ama aqui, essa pessoa que ela não se ama, ela não se deixa amar, ela não se ama, porque o tempo todo ela ofertou demais e ela recebeu de menos, e ela sai de uma situação frustrante, né? E agora ela quer a proteção, e ela entende, né, que a proteção é ela jogar todo o sentimento aqui nesse rio aqui para ela não sofrer mais, e não é assim que processa. Ela precisaria canalizar o sentimento tudo para ela e fazer a proteção para com ela. Né? Porque quando a gente se ama, quando a gente se prepara para tudo que vem de fora de nós, né? A gente age com prudência, com sabedoria, a gente tem que ter aquela pessoa que tem o autoconhecimento, ela se protege o tempo todo, porque ela se conhece, ela sabe, não, se eu participar de um processo aí, de um conflito e tudo, eu sei como eu vou agir, né? Então, ela tem aquela prudência de como ela vai entrar numa situação que venha a trazer o descontrole aqui na situação, na psique e na mente que ela está vivenciando no momento, né? A carta da temperança é a mesma coisa, né? Ela está aqui manobrando o sentimento, jogando para lá, para cá, é uma carta lenta, é uma carta morna, né? A pessoa, ela está pensando em perdão, o perdão da outra pessoa para com ela, quando aqui ela precisa pedir perdão para ela também, porque quando a gente chega nesse tipo de energia aqui trata de pessoa que se deixou levar por uma situação e chega nesse ponto aqui que ela começa a maneirar, ela tem o amor na mão, vamos assim dizer, em mãos, né? Controlando, ela tem o controle, ela tem o autocontrole para não se entregar demais, para não deixar se envolver totalmente, né? Ao mesmo tempo, porque ela acha que ela precisa ter o perdão de alguém ou perdoar alguém. Agora, se ela pede perdão para ela mesma, o que acontece? Ela vai trazer perto de si a espiritualidade, o mentor espiritual, o anjo de guarda, eles farão
a proteção dessa pessoa. É por isso que nós não podemos buscar fora de nós, é tudo dentro. Nós temos dentro de nós aquela partícula do Criador que nos dá total poder para trabalhar as nossas energias, para trabalhar as nossas emoções, para fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Tá? E o tarô, né, ele nos identifica dentro de uma energia e nos orienta o que pode acontecer se insistirmos na energia impressa. Se essa pessoa expressa, né? Se essa pessoa, por exemplo, ela continuar nessa energia aqui, ela vai trazer a monotonia para um relacionamento, por exemplo. Nessa aqui também é a mesma coisa, é uma carta demorada, é uma coisa que tem o sentimento, mas é demorada. Então, se o tarô ele traz a lembrança disso aqui, ou seja, a pessoa ela tem que movimentar a vida, tem que fazer as coisas acontecerem, né? Dar andamento no processo, fazer a escolha e não ficar aqui nessa situação, né? Eu sempre uso um termo, a estrela, ela brilha o tempo todo, só que tem pessoas aqui, essa pessoa geralmente ela passou por uma situação que ela foi procurada por alguém somente enquanto precisavam dela, né? Ou seja, viu o brilho da estrela só durante a noite, mas a gente tem que entender que durante o dia a estrela também brilha, porém existe um sol que atrapalha o brilho da estrela, né? Então aqui o que está atrapalhando aqui essa situação nessa carta aqui? A pessoa não se dá conta de que primeiro ela precisa amar a si mesma para depois amar outras pessoas e não ficar dando demais para outra pessoa e recebendo de menos. Ela tem que buscar o equilíbrio, né? O tarô, ele nos apresenta suposições das consequências das nossas próprias escolhas, né? Aqui ela fez uma escolha, não fez meta, não traçou plano para estar no relacionamento, sempre deu demais e recebeu pouco, se contentou com uma situação até um certo ponto, que chegou uma hora que esgotou. Então, ela mesma se despe de todo o amor, ainda sem ter o entendimento. E se, de repente, ela busca dentro dela, né? Usa do livre-arbítrio e fala, pera lá, eu vou buscar dentro de mim, eu vou fazer acontecer as coisas para mim, tudo muda de energia muda completamente. Isso porque as cartas refletem nossos próprios desejos. A carta do tarô, a energia do tarô, ela reflete os nossos desejos, as nossas ações, os nossos objetivos mais secretos. Todos têm um objetivo secreto, que não revela para ninguém. E muitos não revelam para si mesmo. É pior ainda, né? Não revelar para outras pessoas até é saudável, né? A gente não deve... Tem certas coisas que a gente não deve contar para o outro, a gente deve guardar segredo, manter segredo. Mas, de repente, a gente manter segredo para a gente mesmo, a gente não ir buscar, deixar inerte dentro de nós essa energia poderosa que é a alma, está errado. Está errado, porque é preciso que a gente busque e desenvolva, que é a verdadeira energia que está dentro de nós, né? E, com isso, pode nos ajudar a desenvolver uma consciência interior, que possamos tomar decisões mais conscientes para entendermos as razões por trás de uma situação ou nos dar uma direção quanto ao próximo passo em nossa jornada pessoal, né? Se, de repente, a gente se depara aqui com uma carta da força, por exemplo, né? A carta ela vai explicar e vai trazer um entendimento para a pessoa o que ela tem que proceder aqui nesse caso, o que ela vai ter que fazer. Ela vai lembrar essa pessoa que ela tem que buscar a força que ela tem dentro dela, né? Se aparece, por exemplo, o dependurado, vai dizer que ela está naquela condição porque ela que pediu. Ela pode mudar aquela energia. Então, esse alerta aí, o tarô, ele vem, ele acende essa luzinha na pessoa para ela ter o entendimento, né? E ele ajuda também a desenvolver a intuição, né? Geralmente, as pessoas que acreditam são pessoas assim ligadas com o místico, né? Então, são pessoas que entendem que existem vidas passadas, que existe vidas passadas, a reencarnação, a espiritualidade, como ela processa da maneira correta. Os místicos entendem isso. E as pessoas que buscam pelo tarô, a maioria sabe, ela tem entendimento, entende, até acha que
um relacionamento, ele foi um plano que foi feito no astral, antes de vir para cá, antes de reencarnar. Ele acredita no equilíbrio cósmico, na energia cósmica, ele tem um entendimento das forças da natureza, ele já andou meio caminho, ele já tem aquela conexão um pouco assim rudimentar, mas ele tem, que se de repente ele busca pelo autoconhecimento através das cartas do tarô, ele tentar entender como ele se processa diante de um relacionamento, diante de um trabalho, diante da maneira como ele trata com o dinheiro, ele trata com o corpo e da sua saúde, né? Ele cresce. Ele cresce porque ele vai em encontro, né, com as suas fraquezas, com as suas forças, ele consegue ter o entendimento para se encontrar. E ele nos ajuda, né, a desenvolver a intuição e nos leva a saber exatamente o que queremos da vida. Todas as pessoas sabem o que querem da vida. Acontece que está adormecido dentro de cada um. E o tarô, ele traz para a pessoa esse acordar. É você acordar para algo místico, é você acordar para a sua meta de vida. É você entender por que você está aqui, o que você vai fazer aqui, para onde você quer ir. E a gente só consegue isso através do misticismo, porque não existe outro meio para que se consiga isso. As cartas, ela refletem nossos próprios desejos, ações e objetivos mais secretos. Olha que interessante. Ela nos revela, né, reflete, né, como você olhar no espelho e você olhar você. Quando se tira uma energia do arcano maior do tarô, ele reflete a alma da pessoa. É uma energia que ela diz, olha, você está vivenciando essa energia hoje. O que aconteceu? Né? E é interessante, e ela dá a direção do caminho. Ela dá a direção. Se a pessoa ela tem a possibilidade, ela tem a sorte, né, de ela deparar com uma pessoa que entende perfeitamente como que funcionam as cartas do tarô, ela se cura de depressão, de ansiedade, de uma porção de coisa, de aprisionamento da mente, cuida da criança interior, cuida de tudo. Né? Então, o que a gente precisa fazer? É usar o tarô em nosso benefício, usar as cartas dos arcanos maiores em nosso benefício, mas não ficar na adivinhação, porque tem gente lá que fala assim, eu quero comprar uma casa, será que eu vou conseguir? Para lá. Aí você já está fugindo da razão para indo para a emoção, é diferente. O tarô, ele define as suas emoções, as suas energias emocionais. Quando você comprar um bem material, você tem que sentar, fazer uma planilha e ver se você vai ter o dinheiro suficiente para tudo aquilo. É assim que eu falo. Tem gente que fala, vai acontecer, ela vai ter a minha aposentadoria, vai sair. Pera lá, se a pessoa trabalhou o tempo todo que ela tinha que trabalhar, ela consegue aposentadoria. Então, aqui nós falamos, né, o tarô, ele trabalha com o sentimento da pessoa. O sentimento. E, de repente, né, alguns tarólogos, eles fazem uma suposição lá. Não, o rei de ouros, ele traz dinheiro, ele é muito rico, lida com dinheiro. E daí é uma carta positiva, a pessoa pergunta, eu vou conseguir vender a casa? Fala, sim, vai. Mas não tem um entendimento para falar para a pessoa, para lá, mas você está processando isso, você já fez um cálculo, você já viu, eu quero mudar de cidade, vai ser bom? A pessoa que tem que saber. Ela tem que trabalhar aquilo nela. O ser humano é muito acostumado em querer delegar para o outro o que ele tem que fazer da vida. É quando ele entra num processo de desgaste muito grande, porque não é todo mundo que a gente nunca sabe o que passa na cabeça do outro. Né? Mas quando você tira uma carta do tarô, ele é o espelho, você pode explicar. Né? Então, é preciso tomar cuidado nessa situação e não simplesmente, né, ir perguntando tudo para o tarô e fazer adivinhação. Não, é na parte de relacionamento, na parte de emoção, na parte de entendimento. Né? Na astrologia, fala, olha aqui, você nasceu no dia tal, no signo tal, o que estava acontecendo? A energia propícia do universo era essa. E você nasceu nessa energia por quê? Porque você vem vindo numa jornada de alma, faltou alguma coisa e você está completando, porque a alma da gente, ela é um ciclo, ela vem vindo, você fecha um ciclo, começa outro, ela não para. Ela não para, é constantemente movimentando. Achar que acabou um ciclo, agora eu vou começar. Às vezes a pessoa acaba um ciclo, por exemplo, no trabalho, mas no relacionamento e tudo continua. Às vezes ela acaba um ciclo, né,
na saúde, por exemplo, né? Ela estava passando, tendo algum mal, algum problema, ela se cura daquilo, acabou aquele ciclo, né? Não necessariamente ela vai recomeçar novamente, agora com sabedoria, alimentando corretamente, né? Cuidando da alma, cuidando dos pensamentos, cuidando de tudo, quer dizer, ela fecha um ciclo em cada setor, né? Agora, é preciso que entendamos que nós não podemos vivenciar a vida como setores, né? É o setor financeiro, o setor profissional, não. A vida é um todo. E se a pessoa se conecta com a espiritualidade, né, ela consegue alcançar tudo de bom na vida. Porque espiritualidade é você trazer, né? É você ter o contato com alguém que como é que eu vou dizer? Que transita nos dois mundos e tem o conhecimento do outro mundo e pode nos auxiliar, que são os espíritos desencarnados. Eles transitam nos dois mundos. Quando a pessoa ela ainda não tem a terceira visão, né? O mentor espiritual ajuda perfeitamente. Ele é a terceira visão da pessoa. E as pessoas não entendem isso. Mas ela não pode ficar também escrava o tempo todo daquele anjo da guarda, daquele mentor espiritual. Ela tem que ter ou buscar o entendimento para que ambos cresçam juntos. Um ser encarnado, desencarnado, quando vem junto da gente para fazer alguma coisa, ele quer evoluir também, porque não é porque desencarnou que parou a evolução, não, daí que continua mais ainda, né? A alma continua, a alma não para, o que morre é o corpo, né? A alma continua evoluindo, entendendo com todos os traumas, com todos os ajustes. Então, achar que a pessoa desencarnou, ela vai parar para o céu, ela não vai nenhum, ela vai estar em contato com aquelas energias que pensam como ela, que fazem as coisas como ela, que vivenciam a vida como ela vivencia. Né? É mais ou menos assim, tá bom? Namastê.